E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e estamos aqui para falar do capítulo de número 21 da novela Terra e Paixão, que está disponível na Globo e o autor é o Valcir Carrasco. Vamos começar por aqui, o momento onde a Cândida sai do seu quarto e vai até a cozinha e fala para Luana, fala pro cozinheiro, fala pro Kelvin que ela tá esperando alguém e para essa pessoa entrar direto pro quarto dela e para eles não ficarem fuxicando como sempre, mas nem precisa pedir, né? Eles vão fuxicar de qualquer maneira. Depois a Cândida pede pro Kelvin ligar pro advogado, porque ele tá demorando e ela quer saber o que aconteceu. Quando o Kelvin liga pro advogado, percebe que o advogado tá resolvendo um outro pepino, que é justamente a morte de uma mulher. Isso assusta o Kelvin, que ele viu uma mulher com o Ramiro. Lembra que eu falei pra vocês no capítulo passado? Então ele fica nervoso, achando que o Ramiro talvez tenha envolvimento nisso. Ele pergunta se já acharam o culpado. O Rodrigo fala que não, o advogado, mas obviamente isso mexe com o Kelvin. Inclusive a própria Cândida pergunta pra ele: por que você ficou tão nervoso assim? Já aconteceu tantas brigas aqui no bar, você nunca ficou tão assustado? Ele desconversa, mas obviamente ele ficou bastante afetado. Aí ele pergunta pro cantor que trabalha no bar ali com eles sobre a morte. Ele fala que ficou sabendo também que é a falação na cidade no momento, mas que ele não sabe quem é a moça. O Ademir chega e o Kelvin fala que a Cândida precisa conversar com ele. Ele vai ver a Cândida. A última vez que a Cândida conversou com ele foi sobre um tal segredo que o Ademir tem. Então, obviamente, ele achou que seria isso. Mas ela falou que não. Ela explicou pra ele que ela quer fazer um testamento e ela precisa de uma testemunha pra justamente validar esse testamento, né? Então, ela convidou ele e pediu pra ele ser essa testemunha dela, que ela quer fazer um testamento e deixar boa parte das coisas que ela tem, né? Fazer uma distribuição. Obviamente, o Kelvin e a Luana estão ouvindo a conversa e ela fala que quer deixar o bar para a Luana. Eles escutam, obviamente. Aqui o Andrade, ele tá muito feliz, comentando com a Lucinda que a pousada tá começando a dar lucro, que ele tá muito feliz, que já tem bastante reserva. E ela falou: tô muito feliz, eu sempre acreditei que isso iria dar certo. Aí o filho deles pede para comer cheeseburger e a Anneli se prontifica a levar ele a comer cheeseburger e também chamar o Odilon para levar eles lá e pagar, obviamente, né? Chegamos aqui no restaurante onde a Graça também quer comer cheeseburger. Eles não têm cara que come cheeseburger, na verdade. Eles não têm cara que comem esse tipo de comida. Mas o autor quis que eles fossem comer cheeseburger e eles estão ali comendo cheeseburger. E, obviamente, chega a Anneli com o Odilon e com o Christian para comer cheeseburger também. E óbvio que o Tadeu fica de olho nela. Só que no mesmo instante, também chegou a garota de programa, a Flor, que trabalha lá no bar. E isso deixou a Gladys um pouco enciumada, achando que ele estava olhando, obviamente, para a garota de programa, para a Flor, e não para a Anneli. Mas ele fica bastante desconfiado. A Anneli também tenta se esconder dele, porque tá desconfiado que é ela, né? Ela vai pro banheiro e o que ela faz? Ela foge, pula a janela do banheiro. Primeiro que a gente tá falando de um bar, de um restaurante, né? E dificilmente um restaurante, um bar vai ter janelas onde as pessoas possam pular. Imagina a quantidade de pessoas que vai sair por ali sem pagar, né? Então não teria, mas a gente finge que tem. Aí o Odilon fica: ué, o que aconteceu com a Anneli que não foi, né? Foi o que? Teve uma diarreia, o que aconteceu que ela tá trancada no banheiro até agora, né? A Gladys não gosta nem um pouco, fica muito enciumada, tem uma crise de ciúmes, se levanta e vai embora. Não quer mais comer cheeseburger, que o marido dela acabou com a noite. Eles voltam pra casa, a Graça e o Daniel ficam ali na rua conversando, e a Graça fala pra ele que o dia realmente foi muito movimentado. E ele: mas o que aconteceu além dessa situação com teus pais? E ela conta, dizendo que foi encontrado um corpo nas terras da viúva, e que a viúva foi prestar depoimento, e que como ele não ficou sabendo disso. Ele fica um pouco apavorado, que ele realmente não sabia o que tinha acontecido com a Aline. A Graça convida ele para entrar e ele fala que não, que ele precisa sair, que ele precisa ir para casa, mas obviamente ele tá desesperado para saber como é que tá a Aline, né? Aqui, obviamente, mais uma vez, a Gladys brigando com o Tadeu, porque ela realmente ficou bastante enciumada, que ela não gostou da atitude dele, que ele vai dormir no sofá. A Anneli chega em casa toda descabelada. A Lucinda pergunta pra ela o que aconteceu. Ela não sabe falar, que ela não consegue falar, e perguntam pra ela cadê o Christian. E ela: esqueci ele lá. Obviamente a Lucinda fica apavorada, fala: como assim esqueceu meu filho lá? Mas daí o Odilon depois chega com o Christian e tudo, e a Anneli só simplesmente diz que tá com dor na garganta e vai embora, e vai pro quarto se trancar. E aqui o Andrade e a Lucinda, né, vão ter uma noite de amor ali, que os dois realmente
aparentemente os dois, por enquanto, tá tudo ok com eles, né? Aqui, mais uma vez, a Aline continua prestando depoimento sobre a situação. O irmão da Isabel lá sentadinho no sofá atrás. E o próprio advogado fala: você já questionou ela tantas vezes com as mesmas perguntas. Acho que só pra ver se realmente ela iria se contradizer, né? Aí o delegado fala: então vocês só fazem a assinatura ali com o escrivão, né? Com todo o relato e ela tava liberada. O Caio leva ela embora e ela fica muito agradecida com todo o apoio que o Caio deu pra ela. Ela dá um abraço nele e ele fica, obviamente, muito feliz, né? Com esse abraço. E aqui a Jussara e a Aline estão conversando e a Jussara fala algo muito óbvio pra ela, né? Que uma pessoa com o poder que o Antônio tem, ele não vai cansar de mover o que for necessário mover pra derrubar a Aline pra ficar com as terras. Se ele quer ficar com as terras, ele vai dar um jeito de ficar com as terras. Isso é muito óbvio. Muito, muito, muito óbvio, né? E a gente percebe que a narrativa da história, ela acaba sendo muito fraca. Muito fraca. E ela é muito inconsistente, porque a Aline, o que leva a gente a todas essas questões e todas essas coisas que estão acontecendo é por puro orgulho da Aline de não dar essas terras para ele. Porque sabe que foi ele que matou, foi o mandante da morte do Samuel. Ela poderia simplesmente vender as terras, né? Porque ela fala: mas isso aqui é pro meu filho. Mas não necessariamente, porque se ela vender por um bom valor, ela consegue comprar uma casa muito boa e o filho dela muito bem, consegue dar uma vida boa pro filho, consegue investir o dinheiro. Então, na verdade, se ela vendesse ali, ela ia ser muito mais feliz do que de fato ela tá sendo. Então, às vezes, com isso, acaba sendo muito inconsistente. Eu entendo a personalidade da protagonista e o quanto a protagonista, ela faz questão de carregar aquilo dali justamente porque sabe que ele foi o mandante da morte do marido. Mas não faz muito sentido se a gente trazer para a realidade, porque justamente se ela sabe que ele é o mandante do marido, o que falta para ele mandar matar ela? Talvez a poeira baixar, o tempo passar um pouquinho para as pessoas esquecerem a morte do Samuel e de repente, pum, ela morre. Então não. Se a gente for levar ao pé da letra a narrativa da história, faria muito mais sentido ela vender e ficar mais longe possível dessa família, mais longe possível desse cara. Porque a narrativa, se a gente trouxer para a realidade, é essa. Quem é que vai querer estar ali sendo alvo de um possível crime? Porque se ele mandou matar um, qual a dificuldade de mandar matar outro? Nenhuma. Ela tá ali passando todos os perrengues possíveis por puro orgulho. E elas estão conversando e o Daniel acaba chegando bem na hora e a Jussara fala: não preciso nem saber, nem olhar pra ver quem é. Só pela voz eu já sei quem é. E o Daniel chega, abraça ela, fala que ficou sabendo o que aconteceu há pouco tempo, quer saber como é que ela tá, se tá tudo bem. Ela explica pra ele, fala que tá muito nervosa com toda essa situação. E ela não fala pra ele que ela acredita que tenha sido o pai dele. Não fala. Ela fala, e também nem adiantaria, porque ele ia desconversar, ele ia dizer que o pai dele jamais iria fazer uma coisa dessas. Então ela simplesmente fala pra ele que tá nervosa e tudo mais. E é ruim porque ele sempre tenta colocar a história dele como pior que a dela, sabe? Tipo, ó, essa coisa da gravidez da Graça e tal. Porra, não toca nesse assunto agora. Porque o importante é ela, não é você. Ela já sabe da tua história, sabe? Eu acho que é isso, mais a inconsistência de transformar o Daniel nesse protagonista. Eu já falei isso sobre a revisão do capítulo passado. E aqui, mais uma vez, o Caio coloca uma pressão no pai dele, fala que sabe que foi ele que mandou matar a Isabel, por causa que muito provavelmente ela ameaçou ele com a carta da Aline. Ele, mais uma vez, discute com o Caio, e o Caio falou: se for necessário ele depor contra o pai dele, ele vai depor. E a Irene, ali depois, né, obviamente, ela se aproveita de todas as situações que ela pode. Ela fala que o Caio peita demais o pai, que o Caio não é um bom filho, que o Caio não apoia o pai e que agora tá sempre querendo ser contra o pai. Mas que ele vai usar a morte da Isabel nas terras da Aline contra a própria Aline. Ele fala isso pra própria Irene. Ele fala que independentemente foi ela ou não, ela vai ser responsável pela morte. E vai ser através disso que ele vai colocar as mãos nas terras dela. Porque se ela for presa, ela não vai ter condições financeiras de arcar com o empréstimo que ela tirou do banco, vai ficar devendo, vai ficar em atraso e automaticamente o banco vai tirar as terras dela e as terras dela vão para leilão. E terminou o capítulo aqui, meu povo. Mais uma vez
vez, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a novela, sobre os personagens, quais são os núcleos que vocês mais gostam, as histórias que vocês mais estão gostando da novela. E mais uma vez eu peço, por favor, se você já é inscrita, se você já é inscrito, por favor, compartilhe com um amigo que curta também revisão de novela, bater um papo sobre novela, justamente para a gente poder chegar em 1000 inscritos e poder monetizar o canal. Então, conto muito com o apoio de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês já estão me dando. Beijo e até. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.